Fala, nação! O presidente BAP afirmou que o Flamengo tem 40 milhões de euros separados em caixa para contratar mais um jogador. Repito, 40 milhões de euros. Isso dá praticamente, o valor de um novo Paquetá. E no meio disso tudo tem clássico contra o Botafogo, pressão da torcida, cobrança interna do Felipe Luiz para com o elenco, e últimas especulações com o Darwin Núñez. E também eu vou falar sobre um desejo do BAP. Mas antes de qualquer coisa, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa seu like e se inscreva aqui embaixo, para ajudar o canal. E no mais, fica comigo até o final, porque eu vou explicar por que a contratação do Luiz Henrique não vai acontecer, não agora. Então vamos começar pelo campeonato. Mas antes, quero começar pelo Campeonato Carioca, porque ontem começaram as quartas de final. O Vasco já está na SEMB, porque ele passou, mas passou daquele jeito, Sabe aquele aluno que passa raspando no final do ano? Tipo, no limite, foi assim que aconteceu. O Vasco empatou com Volta Redonda de 1-1 e foi diretamente para os pênaltis, e ganhou de 5-3. Sem falar que vi alguns torcedores, que disseram que se o Vasco jogar da maneira que jogou ontem, vai cair. Teve momentos na partida em que o time do Diniz era uma loucura tática. Os laterais passaram a virar zagueiro, os zagueiros passaram a ser laterais, que por sinal esses zagueiros atacavam também durante o jogo. Virou uma bagunça desorganizada. Na verdade, eu gosto de falar que é uma bagunça desorganizada. E do outro lado da chave, o Madureira eliminou o Boa Vista de 2-1. E hoje, às 17 horas, é Flamengo e Botafogo. Com isso, nação, é jogo único, empatou pênaltis. E com isso, 50% do estádio, tá dividido. 50% do Botafogo e 50% para o Flamengo. E sabe quantos ingressos tinham sido vendidos até ontem? Apenas 8 mil ingressos. 5 mil foram para o Flamengo, e 3 mil para o Botafogo. Ou seja, é muito pouco. O sócio torcedor paga a partir de R$27. E os não sócios, R$90. No começo, eu achei que estava caro, os ingressos. Por isso que eu fui dar uma verificada e tal, mas aí só depois que eu fui atentar que é domingo de carnaval, ou seja, isso pesa bastante. Vai dar poucas pessoas no estádio, infelizmente, para um clássico. Lembrando que estou gravando esse vídeo aqui por volta de 1 da tarde, 1h48, e a provável escalação do Flamengo começar pelo goleiro Rossi, em seguida Varela, Léo Ortiz ou Vitão, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Pulgar, Everton Araújo, Arrascaeta ou Gonçalo Plata, Paquetá, Carrascal ou Samuel Lino. E para finalizar com Pedro. Do outro lado, do Botafogo, Neto, Ítalo ou Bastos, Neilton, Barbosa, Vitinho, Barreira, Danilo, Alex Teller ou Natan, Fernandes, Montoro, Matheus Martins ou Arthur. E para finalizar, Arthur Cabral. E aqui entra uma informação importantíssima. Segundo o jornal o Globo, o técnico Felipe Luiz fez exigências claras ao elenco, fez uma cobrança. Ele entende que o time ainda não atingiu o nível ideal de força e de potência, e isso explica algo que a torcida vem reclamando, que é a sensação de que o adversário está com mais vontade, consegue dominar o Flamengo. E com isso, nos últimos dias, o Flamengo retomou os treinos de força e de potência. E esse tipo de treinamento tem carga pesada. Se o jogo é entre 1 ou 2 dias, o jogador não recupera. Mas como houve 4 dias entre Vitória e Botafogo, a comissão técnica aproveitou para intensificar nos treinos de força. Ou seja, hoje vamos ver um Flamengo mais intenso, mais pressionando a saída de bola. E vamos ver também como vai ser. Se vai morrer rápido o time, ou se vai ter gases para pressionar o Botafogo até o final. E agora vamos acabar com essa novela que tá circulando aí, que Darwin Núñez no Flamengo. E se eu não me engano, galera, o último vídeo, eu até falei sobre o assunto, mas agora eu vou exemplificar tudo para vocês e acredito que seja o último vídeo sobre esse caso. Realmente houve uma sondagem sim do Flamengo, pelo jogador, mas foi só isso. Por quê? Porque quando o Flamengo viu os valores, o Flamengo automaticamente recuou, porque eram 8 milhões mensais. E a cifra é muito alta para o Flamengo arcar com isso.
Além disso, né, ele deixou claro que ele quer voltar para a Europa e não deseja, né, vir para o América do Sul. E tem outra também, se ele vir para cá, ele não vai ficar apenas 6 meses. Ele já falou abertamente que quer sim voltar para a Europa, tanto que um clube que desejava ele, mas a janela europeia já fechou, era a Turquia, mas ele ainda acredita que ele consegue voltar para a Europa. E mesmo que falta 6 meses para a Copa do Mundo, ele precisa de minutagem? Precisa sim, galera, mas dificilmente, né, o Darwin Núñez aceitaria jogar por empréstimo no Brasil por 1 ano. E por que eu falo por 1 ano? Porque aqui as janelas, né, de abertura e fechamento são diferentes. Se aqui a janela abre no começo do ano, lá é meio do ano. E como ele tem esse desejo de voltar para a Europa, se aqui ele ficar, por exemplo, agora, né, no começo desse ano, até o final do ano, lá vai ser meio de ano, é o meio de temporada. E meio de temporada ninguém contrata, só caso assim muito, é raríssimo contratar um jogador. Só, por exemplo, um atacante foi lá e machucou, não tem outro, vamos contratar um atacante, entendeu? Ou seja, basicamente, né, se ele fosse ficar aqui, porque eu volto a repetir, o desejo do atleta, ele falou que ele quer sim jogar na Europa, mas aí voltando, como ele falou que quer jogar na Europa, ele vem pra cá pra ficar o quê? 6 meses, e com isso acredito eu que o Flamengo não vai topar esse assunto. E como ele também, volta a repetir, ele deixou claro que não quer jogar em um time sul-americano, dificilmente isso aí vai acontecer, entendeu? Então hoje, né, não existe negociações avançadas, não tem negócio, e se acontecer algo, a gente fala por aqui, mas no mais, né, tá encerrado, esquece. E agora vamos falar da fala, né, do presidente BAP. O presidente BAP disse ao jornal AS, ele falou o seguinte, que abre aspas, não temos, né, dinheiro, nós temos dinheiro para contratar mais 1 ou 2 Paquetás, fecha aspas. Paquetá, né, custou para o West Ham 41 milhões de euros, ou seja, o Flamengo, né, tem cerca de 40 milhões separados só para uma nova contratação. E aí que entra o nome do brasileiro, né, Luiz Henrique, que defendeu o Botafogo. O sonho do BAP, né, é contratar esse jogador. O Flamengo até sondou tanto o Zenit quanto o staff do atleta, e nessa sondagem descobriu que o Palmeiras já tinha oferecido 30 milhões de euros antes de fechar com o Arias. E o Zenit recusou de cara, que não queria negociá-lo, mas não descarta vendê-lo no meio do ano. Só que aqui que está o ponto principal, o jogador não quer sair agora. Ele entende que, estando no Zenit, tem grandes chances de ir à Copa do Mundo. E sendo sincero, errado ele não tá. Por quê? Porque o cara tá bem no clube dele, sendo convocado constantemente, e não vai trocar o certo pelo duvidoso, porque nenhum jogador, nessa altura do campeonato, faltando 6 meses para a Copa do Mundo, vai abrir mão de uma convocação. Na verdade, né, só tem um maluco nessa história, que é o próprio Gerson, que abriu mão. Enfim, ele espera ir à Copa do Mundo, né, e fazer bons jogos, atrair interesse da Premier League. E se caso não aparecer nenhum outro clube europeu das 5 principais ligas, aí sim ele pode abrir negociações para voltar ao Brasil. Com isso, né, essa é a verdade que tem. Então, se alguém também disser que ele está fechado ou perto de chegar ao Flamengo, isso não é verídico, não é verdade. Por enquanto, agora não. Porque, como eu falei, tudo vai depender da Copa do Mundo e do interesse dos times europeus das 5 principais ligas pelo jogador. Enquanto isso, né, no jogo de logo mais tarde, depois da cobrança do Felipe Luiz ao elenco por melhora na parte física, acredito que hoje o Flamengo entra mais intenso, né, dentro de campo. Ele vai ser mais físico, vai pressionar ainda mais. E meu palpite, acredito que seja 2-0 Mengão. Agora eu quero saber de você que está aí do outro lado. Qual será o placar desse jogo de hoje? E você acha que vai dar pênaltis? Enfim, comenta aqui embaixo, né, nos comentários, porque eu vou estar lendo. E assim que puder eu vou responder. E no mais, se você gosta e quer ficar a par de todas as informações do Mengão, se inscreva no canal na Flamengo e ativa o sino, né? E deixa o like. Por quê? Porque isso ajuda demais no nosso trabalho. E sem falar que a gente está perto dos rumos dos 1000 inscritos, ok? Então no mais é isso, nação, vou ficando por aqui. Então, valeu, falou, fui!